gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando então início neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador, e agradecendo por tudo, pedindo a bênção para este culto e assim por diante, não é? Falemos com o Senhor então agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, estamos em Tua santa presença, em mais este trabalho de fé, um trabalho de amor e de confiança no Senhor, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida que nos concedestes. Agradecemos pela saúde, pelas vitórias, pelas bênçãos alcançadas de Tuas santas mãos. Agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. E também nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossos erros. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, Senhor, e nós pedimos misericórdia ao Senhor, graça, compaixão, e que o Senhor nos ajude a prosseguir, ó Deus. E quando erramos, então o Senhor nos dê a chance, a graça de tentarmos outra vez. E é assim que o Senhor tem feito ao longo de todo o tempo. O Senhor sempre disse para as pessoas, vá em paz e não peques mais. Então nós damos graças ao Senhor por estas bênçãos, por essas vitórias, pela vida, pela saúde, pela família. Agradecemos pelos irmãos preciosos da fé, por cada um que está nesse momento interessado nisso, Senhor. Está interessado no trabalho do Senhor, na palavra do Senhor. Então nós pedimos a bênção em favor de todos, para a Tua bendita glória, que o Senhor também nos dê a inspiração, nos dê a direção para este culto nesta vez mais. Nós pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler é 1 aos Coríntios, capítulo 2. E nós começaremos a partir do versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Daí em diante, talvez até o 9, não é? E nós vamos também agora ter a parte de louvores, a adoração com cânticos, não é? Para o Senhor. E depois, em seguida, após os cânticos, nós retornaremos
e teremos mais uma oração, que é a oração intercessória, em favor das pessoas que estão necessitadas. Então você que tem uma necessidade, já fica ligado aí com Deus, porque na hora da oração você receberá aquilo que necessita, se creres, não é? Essa é a palavra. Então agora, meus queridos, vamos orar, vamos cantar ao Senhor, e depois do cântico, então, nós teremos a oração intercessória. Cantemos e adoremos ao Senhor. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Triste, sombrio foi meu viver, longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti venho obter, junto de ti, Senhor. Foi grande a luta da provação, tenho sofrido muita aflição, pra confortar o meu coração. Eu venho a ti, Senhor. Minhas vaidades atirarei longe de mim, ó Salvador, pois teu querer será minha lei. Servir-te-ei, Senhor. Teu grande amor desejo provar e tua graça manifestar. Junto de ti desejo ficar. Eu venho a ti, Senhor. Medo da morte nunca terei, perto de mim sempre estarás, pois ao meu lar onde eu irei, tu me receberás. Junto de ti desejo viver,
recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. Eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, vem a mim e segue-me. Minha cruz eu tomo e sigo. Jesus eu sempre sigo, onde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Onde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com a sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo a meu Jesus.
Aonde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Pelo vale Cristo guia, quando fraco me auxilia, minhas dores alivia, seguirei a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Aonde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba os nossos cânticos, porque o louvor é o fruto dos lábios. Que Ele possa aceitar o nosso louvor nesta noite, mais esta vez, para a sua bendita glória. Então agora vamos orar, não é? Nós vamos ter agora a palavra de oração. Depois da oração, nós estaremos, então, lendo as Escrituras e também, após a leitura das Escrituras Sagradas, nós voltaremos ao estudo da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora estamos intercedendo uns pelos outros, porque a Igreja do Senhor é um sacerdócio aqui na terra, ó Pai, para interceder, para salvar, para abençoar. O Senhor chegou a dizer que São Paulo havia sido colocado como salvação entre os gentios, ó Pai. E essa Igreja do Senhor, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, ela tem também sido colocada como salvação das pessoas, salvação das almas, através da palavra que é pregada, através da mensagem que ela leva, Senhor. E nós levamos essa mensagem de cura divina, mensagem de esperança, mensagem de fé, de ânimo, de coragem. Ó Deus Todo-Poderoso, e nesta hora nós apresentamos todos os teus filhos que estejam necessitados, aqueles que nós não sabemos, mas que o Senhor sabe. Abençoa cada um, dando saúde, curando de todos os males, dando alegria, força para caminhar, ânimo, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa o trabalho de cada um, os pais de família, Senhor Deus, a juventude, abençoa a juventude, Senhor, que precisa ter muita força para prosseguir, dado aos dias maus em que vivemos, ó Deus. As nossas crianças, dá sabedoria, Senhor Deus, para os pais, os responsáveis, ensinarem para as crianças aquilo que elas devem aprender, aquilo que é o que é correto perante o Senhor, pois a tua palavra diz que nós devemos ensinar às crianças o caminho em que ela deve andar, e quando for velha, ela não se esquecerá, Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos, então, todas estas bênçãos, e também agora abençoa-nos enquanto leremos a tua santa palavra, e também depois vamos meditar na mensagem. Dá-nos também a inspiração, Senhor, a mesma que o Senhor deu ao apóstolo Paulo quando falou a Bíblia, quando falou essas palavras, e também ao irmão Brana, quando falou a mensagem que nós estamos lendo, estamos acompanhando, Senhor. Dá-nos essa inspiração também, para a glória do teu bendito nome, e nós pedimos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Então vamos aqui, 1 Coríntios 2, e o versículo que será lido em primeiro lugar será o versículo 4. Ele diz assim: minha palavra
em minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Vamos ficar com aquele versículo penúltimo aqui, não é? As coisas que nunca subiram ao coração do homem. O que seria realmente ter subido ao coração do homem, não é? Subir ao coração do homem quer dizer as coisas que o homem jamais imaginou. Nenhum homem jamais imaginou quais seriam as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Vamos ficar só com esse frisado aí dessa palavra aí, não é? E agora nós vamos então para a mensagem e nós paramos no parágrafo 243. No último culto nós lemos só uma pequena porção deste parágrafo porque não deu para prosseguir. Então nós voltamos agora aqui no começo do parágrafo, não é? Outra vez parece ser propositalmente, mas não foi proposital, não é? Que não deu para ir para frente aquele dia mesmo. Mas olha só isto, não é? Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, onde ele viverá com sua noiva, ao gosto dela. Aquele dia nós chegamos somente até aqui, não é? E a gente fica empolgado com as coisas que nós lemos na Bíblia, com as coisas que nós lemos na mensagem, porque você sabe que a Bíblia e a mensagem é a mesma coisa, né? A mensagem é a Bíblia revelada através do profeta de Deus. Não é um seminário, não é um teólogo, é um profeta de Deus. Por isso Paulo disse, as coisas que estiveram ocultas desde todos os séculos, agora Deus nos revelou, não é? Então, ele está dizendo aqui que esse divino construtor, e aí você se perguntaria, quem é esse divino construtor? Não é? A quem ele pagou para fazer essa cidade? Qual foi o engenheiro que ele pagou para fazer essa cidade nova? Não é? Não, o divino construtor foi ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse, eu vou lá preparar-vos lugar. São João 14, não é? Mas vamos então, agora a gente vai para frente, não é? Então, para que ele possa viver, mas o mais interessante também é que será ao gosto dela. Você não tinha perdido isso não, né? Ao gosto dela. Com razão, o apóstolo disse, olho algum tem visto, ouvido algum tem ouvido, ou tão pouco tem subido ao coração do homem. Vamos ver se podemos esquadrinhar isso por um momento. Veja, ao que se assemelha. Divino arquiteto tem
desenhado isto para sua amada. Veem? Oh, que lugar deve ser quando a natureza divina, um divino arquiteto, o tem desenhado para um atributo divino que tem estado divinamente predestinado por um Deus divino, o qual é o autor da vida divina. A que se assemelharia essa cidade? Pense nisto. Recordem, não é o céu. João disse, e vi descer do céu. Isso aqui é bom frisar bastante mesmo, né? Essa cidade que ele está falando aqui, que é tão maravilhosa que não subiu, homem nenhum pensou o que poderia ser isso. Ele disse, não é o céu. Olha só, não é o céu. João disse, e vi descer do céu. Estará na terra. Estará na terra. Vem, não está na terra que há de passar. É uma terra redimida. Deus não disse que ia levantar uma nova geração. Ele tem de redimir o que está aqui. Não vai levantar uma nova geração, ele redime a que já está aqui. Ele não vai fazer novo mundo. É este aqui mesmo. Ele só vai queimá-lo, purificá-lo, como ele fez com você. Seus planos devem permanecer para sempre. Agora vejam isto, vai ser... Recordem, não vai ser o céu. Desce do céu. É um lugar de habitação, um lugar no qual habitar para ocupar sua morada. Como foi João, na ilha de Pátimos, a viu descendo aqui em Apocalipse 21. João viu a cidade descendo do céu como uma pomba, como ele viu. Aqui desce Deus sobre seu tabernáculo terreno, Jesus descendo do céu. Você sabia, né, já, né? Os irmãos da mensagem já sabem isto. Que o tabernáculo de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E esse tabernáculo de Deus estará com o seu povo, habitará com o seu povo, não é? Porque lá em São João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e verso 18, está escrito que Deus nunca foi visto por ninguém, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, porque ele sendo Deus, Jeremias disse no seu capítulo 23, versículo 24, ele diz assim, Deus é espírito e enche os céus e a terra. Que lugar então haveria para a sua habitação, não é? Esses são os mistérios, alguns dos mistérios que Deus tinha guardado desde os séculos. 246. Jesus foi batizado, foi direto. Quando ele encontrou ao profeta, a palavra vem ao profeta. E ele era a palavra. Então ele vai falar aqui de João Batista agora. Ele foi batizado, ele encontrou o profeta estava lá no rio batizando. E ele, Jesus, era a palavra, né? Neste caso aqui, porque Jesus era profeta também. Mas neste caso aqui, era a palavra encontrando com o profeta. A palavra vem ao profeta, e ele era a palavra. E o profeta estava de pé ali, negando todas as suas denominações e tudo mais. E quando ele viu a palavra veio direto a ele. O profeta estava tão entusiasmado que disse,
eu necessito ser batizado por ti. Por que vens tu a mim? Ele disse, deixa agora, porque assim convém conhecermos a mensagem, que cumprimos, ou seja, que cumpramos toda a justiça. Eu sou o sacrifício, devo ser lavado. Então você não pode perder isso, porque você vai entender por que Jesus foi batizado. Ele não tinha pecado para ser perdoado, né? Então veja bem, deixa por agora para que se cumpra a justiça, toda a justiça, porque eu sou o sacrifício. E o sacrifício lá no Velho Testamento, o sacrifício antes de ser sacrificado tinha que ser lavado. O cordeiro tinha que ser lavado, né? Então, cumpramos toda a justiça. Eu sou o sacrifício, devo ser lavado. Essa era a justiça, né? Devo ser lavado. Ele deixou. Quando saiu da água, ele disse, vi os céus abertos, o profeta viu. Ele viu os céus abertos, e aqui vinha descendo do céu em forma de pomba, e uma voz disse, esta é minha parte da terra que tenho redimido. E desta parte da terra eu redimirei o resto dela, porque ela é minha palavra manifesta e o mundo completo Então, vamos parar um pouquinho aqui, né? Qual mesmo que era a parte da terra que estava redimido? Quer dizer, Jesus tinha que nascer humano, carne e sangue como nós. E isto aqui é terra. Então o Senhor Jesus Cristo se tornou terra como nós, para que aquela porção da terra fosse redimida primeiro. Por isso ele tinha que ser batizado, como tipos, não é? Isso aqui são coisas profundíssimas que só um profeta pode ver isso. Por isso São Paulo disse aquilo. Mas Deus nos revelou, estava escondido isso. Qual foi o professor de seminário que ensinou isso? Eu fiz seminário. Qual é o professor de seminário que sabe isto? Nenhum. Qual é o doutor em divindade que sabe essas coisas? Mas acontece que isso é tão, assim, forte para as pessoas ingerirem em suas mentes espirituais, que eles rejeitam. Eles não acreditam nisto. É o mesmo fato de quando Noé disse que ia chover. Falou, gente, vai chover, nós vamos fazer uma arca porque vai chover. E eles não acreditaram, porque era tão difícil, era tão forte para eles acreditarem que ia chover, porque nunca tinha chovido. Não é? A terra era irrigada assim por um vapor, subia o vapor, depois umedecia ela. Nunca tinha chovido, agora Noé disse que ia chover, e eles não acreditaram, eles não puderam acreditar. Sempre foi assim. O irmão Branham chegou a pregar uma mensagem com o título Deus sendo mal entendido. Em todos os tempos, Deus foi mal entendido pelo ser humano. Não é? Essas coisas que o profeta diz aqui são coisas que são para pessoas, por isso Paulo disse, eu não estou falando para os príncipes do mundo que têm sabedoria humana. Isso não vale nada. Eu estou falando para os que têm sabedoria espiritual. Aleluia. Vamos para frente aqui agora. Completo. Eu falei para a existência por meio da minha palavra, Hebreus 11, e Satanás a tem possuído todo este tempo. Porém, tenho vindo para redimi-la, de certa quantidade dela tem feito seu corpo. A terra é imensa, mas pelo menos uma boa porçãozinha foi usada para fazer seu corpo, não foi? O meu também, né? E o do Senhor Jesus Cristo também, porque ele também era carne igualzinho nós. Ele tinha que sangrar.
Lá atrás, lá no Velho Testamento, estava escrito assim, aliás, está escrito assim: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Por isso que o cordeirinho morria. Mas o cordeirinho, o sangue do cordeirinho não tirava o pecado, ele só cobria. Né? Porque o pecador voltava para sua casa, mas o pecado não tinha sido tirado dele, ele voltava com o mesmo desejo, mas estava coberto. Deus aceitava aquela substituição, até que o tempo se cumprisse. E quando veio o Cordeiro de Deus, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tiraria, não somente cobriria. Né? Então, mas o que tinha que acontecer? Tinha que haver derramamento de sangue, senão não poderia haver remissão de pecado. E para haver derramamento de sangue, Jesus tinha que ser igualzinho nós. Assim, com o sistema de nervos, sistema ósseo, né, e pele, e sangue, e carne, e tudo igualzinho, para que ele pudesse redimir. Então, era uma porção da terra, o Senhor Jesus Cristo. Não é? Agora, de certa quantidade da terra tem feito seu corpo, e virei morar nele. João disse: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu como uma noiva, ataviada para seu marido. E onde se assentou? Aonde que ela foi se assentar, essa cidade? Ela desceu pronta já, não é? Aonde se assentou, tem uma reticência aqui, exatamente igual a como fez ali, sobre a terra. Jesus era parte dessa terra, sobre a qual o Espírito Santo desceu. Então aquela cidade santa vai descer do mesmo jeito. Olha, presta atenção nisso, não perde não é? O Espírito Santo desceu. Está isso correto? E permaneceu sobre ele para sempre. Né? Permaneceu sobre ele para sempre. Nunca poderá deixar a ele. Sempre está ali. Ele e Deus são um. Sempre tem que permanecer. E assim sendo, João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, como um cometa. Né? Viu a santa cidade como um cometa ou uma pomba descendo do céu e pousando sobre a terra redimida. Aquela terra já estava redimida, aquela parte lá, que era o corpo dele, né? Pousando sobre a terra redimida completamente, para fazer o quê? Para redimir todo o atributo para o qual ele fez a terra. Todo homem que estava representado na eternidade, toda mulher é redimida. Então ela tem sido julgada e queimada com fogo. Jesus, em suas férreas tentações no deserto, por 40 dias, depois disso, notem, esteve pronto para seu ministério. Então pense nisto, o Espírito Santo descendo sobre a terra, Jesus e esse sangue santo. Agora observem, espere não ir muito profundo para vocês. Vê, o sangue que foi criado por Deus, o sangue, a vida, a criação de Deus. Jesus era o princípio da criação de Deus. Isso está em Apocalipse, mas vamos mais um pouquinho só. Jesus era o princípio da criação de Deus. O veem? Deus feito em criação. Ele era espírito. A Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus. Como começou ele? No ventre de uma mulher, né? Então tem uma vírgula que ainda não é um ponto de interrogação, mas tem uma vírgula. Como começou ele no ventre de uma mulher? Como que Jesus começou no ventre da mulher? Então vamos terminar aqui
a oração aqui, né? O que é o quê? Digo, o qual é o quê? A mulher não como essa gente cega não pode ver a semente da serpente aqui mesmo, vem. Eva foi posta aqui na terra e antes que alguma vez Satanás a tocasse ou qualquer outra coisa, Deus lhes disse: multiplicai e enchei a terra. Não perde isso não, meus irmãos, que isso aqui é mel na rocha, né? Antes deles pecarem, Deus disse: multiplicai e enchei a terra. É certo, porém Satanás entra aqui, e se esse era o filho de Adão, então onde Adão não era um descendente direto de Deus. Mas deixa eu parar um pouco aqui, que senão eu vou esquecer, não é? Eu era jovem, eu tinha meus 19 anos, não é? Na época, e um irmão da cidade de Bauru, e nessa época nós morávamos em Pederneiras, uma cidade, para quem não conhece, uma cidade entre Jaú e Bauru, né? Ali às margens do rio Tietê, por ali assim. Nós morávamos ali, eu tinha uns 19 anos por aí, e o irmão que veio da nossa igreja de Bauru veio fazer um trabalho com a mocidade ali em Pederneiras. E ele gostava de tocar um bandolim, né? Tocava muito bem o bandolim, e ele tinha uma caixa de som assim, a pilhas, acho que era 6 pilhas, devia gastar muito, né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil, com bateria de lítio, essas coisas, né? Então, a caixinha de som dele era uma caixinha mais ou menos assim, né? Com 6 pilhas, e ele pendurava na árvore assim, colocava o bandolim injetado lá e tocava o bandolim na praça ali, nós cantávamos, e depois ele dava oportunidade para os moços, né, para falarem. E eu me lembro que num certo domingo ele veio e ele falou sobre este assunto aqui, o irmão, eu não consigo me lembrar o nome do irmão, não é? A irmã Nair talvez soubesse. Mas então, ele leu essa escrita e falou: eu quero que qualquer um dos moços aqui explique para mim, fale para mim a respeito disso, o que você pensa a respeito disso. Mas aí pode ser que você está um pouco embaraçada, mas disso o quê? Isso que a Bíblia disse, que o irmão Brana citou agora, que antes do pecado entrar, o Senhor já havia dado a ordem para eles crescerem, multiplicarem-se e encherem a terra. E como que eles iam encher a terra? Como é que eles encheriam a terra, Adão e Eva, sem o pecado? Deixa-me falar claramente, sem o sexo. Como é que eles encheriam a terra dessa maneira? Para quem não tem mente espiritual, então pensa que só existe essa via para se nascer pessoas, né? Mas, na verdade, no plano original de Deus não era isso. E eu não vou falar agora. Eu quero ver se o irmão Brana vai falar aqui. Nós gostamos de ouvir nas palavras dele, não é? Mas então onde Adão era um descendente direto de Deus e você somente toma a natureza de seu pai. Ele disse aqui, muita gente não entende a semente da serpente. Aliás, 90% das pessoas do mundo não entendem a semente da serpente, né? E às vezes você precisa saber disso, porque eu não seria seu amigo se eu não lhe dissesse a verdade. Se lá na frente tivesse um buraco grande e você fosse com seu carro em alta velocidade e eu não te avisasse, então eu não seria seu amigo. Agora, escapar dessa mentira é escapar muito mais do que um buraco na pista, é escapar do inferno. Saber essa verdade. Então, que verdade seria essa? Porque ele está dizendo aqui, ele está falando entre linhas ainda, né? Se você toma a natureza do seu pai quando você vem no mundo. E Adão tinha tomado a natureza de Deus, porque Deus era o pai de Adão. Ele não nasceu, o profeta disse que ele não tinha umbigo, né? Ele foi criado
não é? Mas vamos mais um pouquinho aqui, vamos ver aqui, né? Seu pai. E quando você nasce de novo, toma a natureza de teu pai do céu. E teu pai do céu é palavra, ou a palavra é um atributo de teu pai. Acho que ele vai falar. E como pode negá-lo pelas denominações? Como pode negá-lo pelas denominações? Desculpem aqui, né? É uma nota do editor aqui. Começo da segunda fita, editor, que era uma mensagem muito grande, então terminou uma fita e enquanto vai trocar a fita, perde um pouco das palavras, né? Enquanto se troca a fita. Espero que não percam isso. Sei que é de Deus. Jesus, aqui vem ele descendo e ali estava Jesus, o atributo de Deus. Agora, a mulher, ela, observe, Deus disse, por quanto fizestes isso? Disse, porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, da serpente. Semente da mulher e semente da serpente, não é? Está isso correto? E a mulher não tem nenhuma semente. A semente vem do homem, né? Ele está dizendo aqui, e a mulher não tem nenhuma semente. Alguma vez pensaram nisso? Ela tem um terreno, não uma semente. Vem, a serpente já havia colocado sua semente ali. Então, se a mulher não tem semente, ela tem que permanecer, tem uma reticência aqui, né? Ter semente. Então, depois da reticência, eu não posso interpretar o que teria por detrás da reticência, né? Ter semente. Então, ele disse, muita gente não entende a semente da serpente. Por quê? A serpente era um ser, a Bíblia diz, leia Gênesis, né? Ali, cuidadosamente, abra o coração e leia, se você não é da mensagem, não entende, né? A Bíblia diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha criado. E esta veio e disse à mulher, né? Então, se você tem discernimento de espírito, você vai pensar, mas então, hoje ela não fala, né? Hoje ela não fala. E ela, aquele tempo falava. Outra coisa, outra característica, não é? Naquele tempo, ela não se rastejava como agora as serpentes rastejam. Ela andava ereta. Então, você vai pegando as características da serpente lá do Éden. Ela falava, ela não rastejava, porque depois da maldição, ela ficou rastejando. Ele disse, agora você vai, maldita serás mais que todas as alimarias do campo, e pó comerás todos os dias da sua vida, porque você vai andar sobre a tua barriga agora. Sua boca vai ficar pertinho do chão, né? Então, depois da maldição, ela se tornou isso que ela é agora. Mas naquele tempo, não. Então, você tem as dicas da Bíblia. Ela raciocinava, porque ela perguntou, mas é assim que Deus disse, não comerás dos frutos das árvores do jardim? Ela perguntou para Eva, não é? A Eva falou, não é assim que Deus disse. E por que Eva não assustou então? Você já pensou uma cobra em pé assim, falando? Não era. Era normal, era natural para Eva conviver com a serpente por ali. Era um animal, não é? E os cientistas nunca conseguiram descobrir o elo perdido entre o macaco e o homem. Essa é a verdade. E eles dizem que o homem é descendente de macaco. Do macaco, não é? Porque eles nunca conseguiram, mas tem um elo perdido aí que não dá para ligar, porque o profeta disse assim, eu vou para a África, ele disse, e eu trago um garotinho, né, um bebê da África para os Estados Unidos.
Por exemplo, por hipótese, não é? Eu iria para a África, traria um bebezinho africano para os Estados Unidos. Com 2 ou 3 anos, o garotinho estará falando inglês fluentemente. E lá eles não sabem nem conhecer qual que é a mão esquerda e qual que é a mão direita. Né? Ele disse, agora traga um macaco lá da selva e cria ele 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, para ver se ele aprende a falar inglês ou português. Esses cientistas estão muito atrasados. Por isso São Paulo falou, eu não estou falando sabedoria dos príncipes deste mundo, não. Estou falando sabedoria de Deus, sabedoria espiritual. Ué, traz o macaco e cria ele, conversa com ele, fala com ele todo dia. Olha, você é gente, viu? Você vai aprender a falar, tá bom? Fala assim, isso aqui é água e tal, isso aqui é comida, para ver se você consegue ensinar ele. Mas o garotinho africano lá, que não saberia nem qual era a mão direita e qual era a mão esquerda, com 2, 3 anos ele está falando o seu idioma local. Não é? Porque a serpente não era uma cobra, assim como um anfíbio que se arrasta. Ela ficou assim depois. Mas então o que aconteceu? Né? Antes disso, a semente da serpente era possível cruzar com a semente humana. E o fruto que ela comeu foi o sexo com a serpente. Eu preciso falar assim, porque senão as pessoas não vão aprender, não vão entender. É o buraco que está lá na frente. Se você quiser ir na direção errada, vai, mas você vai ver o buraco depois. Será o inferno. Uma das maiores revelações que Deus deu ao profeta desta era foi essa, porque tinha que saber a origem do pecado. As denominações não sabem a origem do pecado, porque está escondido, está oculto para eles, porque eles não creem no profeta de Deus. É por isso que não sabem, porque como é que vai saber para poder matar o coronavírus? Não tem que estudar ele primeiro para ver como é que faz para criar uma vacina, para produzir anticorpos e tudo? Tem que estudar ele primeiro, né? Agora, para dar fim no pecado, tinha que se saber a origem, como é que ele começou, como é que ele nasceu. E foi isso. Não foi maçã não que ela comeu, né? Ela coabitou com a serpente. Por isso que a Bíblia diz, nem nele tocareis, não comereis desse fruto e nem nele tocareis, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês morrem. Vocês perderão a vida eterna. Vocês têm aqui no Jardim do Éden. Vocês perderão a vida, vocês ficarão sentenciados à morte. Porque ela não morreu na mesma hora, não. Um dia para Deus é 1000 anos, ela morreu naquele milênio lá, mas morreu. E não precisava ter morrido. E os filhos, você me desculpe, eu vou adiantar depois se o irmão Brana falar, porque senão depois acaba o culto e a gente não... O irmão vai embora, às vezes não assiste o próximo culto e não fica sabendo, né? Então, os filhos, por isso que ele citou a escritura, mas ele deixou para trás ainda, porque ainda ele vai voltar lá. Crescer e multiplicar e encher a terra, mas sem o sexo, de que jeito? Né? É porque a palavra geraria os filhos. Adão falaria a palavra para ela, e ela geraria, e ela não teria dores, não teria nada. Isso veio tudo depois da maldição. Assim, porque você vai ver, quando Jesus veio depois, e ele falou com Nicodemos, necessário te é nascer de novo, né? Aí ele falou, mas como pode, Senhor, eu entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? É possível isso? Ele falou, eu não estou falando disso, é que você não entende. Eu falo das coisas naturais e você não entende. Se eu começar a falar das coisas espirituais, né? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Mas eu estou falando nascido da água e do espírito. Ele falou para Nicodemos, água é a palavra. E São Pedro falou lá na carta dele depois que nós fomos gerados de novo pela palavra.
Viu só como que a escritura corre certinha? Não tem nada de desvio nisso, não tem nada de heresia nisso. Os filhos lá eram para ter nascidos na vontade perfeita de Deus, do plano original, através da palavra. Mas deu errado, quer dizer, deu errado em termos, né? Porque nós já estudamos que Deus tinha os seus atributos e ele queria ser salvador. E não tinha ninguém perdido, né? Então ele não empurrou Adão no abismo, não. Ele deixou lá, falou, olha, tá aí, o perigo tá lá, mas você não vai lá não, não faça isso. É o mesmo que ele faz hoje com o ser humano. A palavra está aí, a salvação está aí. Jesus já morreu na cruz do Calvário, já derramou o sangue dele. E você pode aceitar e você pode ficar livre do inferno. Mas você não aceita. A pessoa não aceita. É o livre-arbítrio, não é? Então é isso. Deus sempre deixou as pessoas na liberdade para fazerem o que quiserem. Mas ele também nunca deixou de dar a oportunidade para pessoas se salvar. Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos aqui para frente então, né? Então ele está falando sobre a mulher, que ele falou, agora da tua semente, eu porei inimizade lá no Éden, né? Entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, ou vice-versa, não é? Então haveria uma inimizade aí. Então vamos para frente aqui, ele vai falar muitas coisas interessantes ainda aqui. Vem, vocês, através do intercâmbio sexual, aqui trazido de Satanás, a serpente, a qual não era um réptil. Foi bom que fez aquela plataforma, agora você já vai pegando, né? Ela não era um réptil, teve pernas, até que suas pernas lhe foram tiradas. Ela era mais sutil, o único animal que ajustaria com a mulher. A semente de um animal não o fará agora, porque não tem animal nenhum que pode cruzar com o ser humano, mas a serpente dava certo o cruzamento, não é isso que ele está dizendo aqui, que ajusta-se, né? Nenhum animal não o fará agora. Homem ou coisa alguma, eles tentaram, não funcionará. Vem, a semente de vida de um macho não entrará numa fêmea humana, de animal nenhum. Não entrará em uma fêmea humana, não o fará. Porém, aquela era a coisa mais próxima. Por isso que a Bíblia disse lá, é a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha criado. Vem, eles não podem encontrar essa espécie entre o chimpanzé e o homem. Vem, cada um, segundo tem evoluído desde as aves até os macacos e assim sucessivamente até o chimpanzé. Então, não há uma perca. Essa era a semente, não uma víbora. Desculpa. Essa era a serpente. Era a serpente, não uma víbora, né? Toda forma dele está perdida. Dele, quer dizer, serpente, né? Está perdida, toda a forma dele está perdida, porquanto foi amaldiçoado. Está falando no masculino aqui, foi amaldiçoado. Agora, Deus não amaldiçoou Adão. Ele possivelmente haveria feito a mesma coisa, mas ele amaldiçoou a terra. Estão pegando? Por que a terra virou o que virou? Tudo que tem espinhos, doenças, pecados, germe e tudo, né? Ele amaldiçoou a terra, espinhos e cardos, e ele não amaldiçoou a Eva, porém disse que Adão seria seu governante. Agora dá para entender por que São Paulo, como é que São Paulo descobriu isso? Né? Ele disse assim, eu não permito que a mulher ensine,
e nem use de autoridade sobre o marido. Porque Adão não foi enganado, mas ela, sendo enganada, caiu em transgressão. Nós já falamos isso outro dia. Que Adão pecou, mas ele não foi enganado. Ele pecou por amor a ela. Na verdade, que ele não queria perder ela. Ele só tinha ela e ele não queria perder ela. Foi por amor, porque ele era um tipo de Cristo. Jesus também morreu por causa dela, da noiva dele. Isso é maravilhoso. Você pegar assim a escritura e ir correndo certinho assim, perfeitamente correto. Aleluia, glória a Deus, né? Mas só que tem uma coisa, ele não amaldiçoou a Eva, mas disse, agora Adão será seu governante, porque você não pode, você não é apta para viver sozinha. Você não é apta para discernir as coisas sozinha, né? Então ele será seu governante. De agora em diante, sobre ela não está tratando nenhuma pregação ou nada. Deixa eu ver aqui. Sobre ela não está tratando nenhuma pregação ou nada. Adão é o seu governante. Todos os dias de tua vida e em dores, e trarás tua vida à terra. Porém, ele disse, porei inimizade entre tua semente. Agora, ela não tinha nenhuma semente. Nunca teve. Assim sendo, ela teve que receber uma semente de alguma maneira. Deus lhe deu semente, não por intercâmbio sexual, mas por criação. Porque ele está falando da maldição, porém inimizade entre as duas sementes, da serpente e da mulher, mas a mulher não tem semente. Então Deus colocou uma semente na mulher através de criação. E foi justamente quando o anjo falou para ela que ela conceberia, Maria, né? Ela conceberia e daria à luz um filho, e ela disse, então cumpra-se em mim, segundo o quê? A tua palavra. Amém? Glória a Deus. Bom, então, por criação. Não podem ver vocês, gente cega, essa é a semente da serpente. Satanás chegou ali antes. Esse aqui é outro ponto que você pregaria uma hora numa igreja, não é? Só sobre isso aqui, olha só. Não pode vocês verem isso, gente cega, a semente da serpente? Não, você não é cego. Você tem enxergado a palavra de Deus. Você está gostando, você está amando. Você está se deleitando com a palavra do Senhor. Você não é cego, não é? Mas olha só, não pode ver isso, vocês, gente cega, a semente da serpente. Presta atenção nisso. Satanás chegou ali antes que Adão. Essa foi a semente. Então, antes de Adão ter possuído Eva como esposa, a serpente chegou primeiro, não é? Porque Adão não conhecia isto. Ele não tinha comido desse fruto. Ele estava vivendo no véu da santidade, ele estava velado pelo véu da santidade. Glória a Deus, né? Essa foi a serpente. Porém, ela recebeu uma semente que era o mesmo Deus. Ele foi o princípio da criação de Deus. Agora, notem, Jesus, né? Foi o princípio da criação de Deus que está escrito em Apocalipse. Agora, notem, quando nasceu Sete, ou melhor, Abel, ele era um homem justo, desde seu pai. Sete, na mesma forma de onde veio este indivíduo maligno. Deixa eu ver se não li errado aqui, né? Sete tem uma reticência, Sete, na mesma forma, ponto, é aqui, ponto. De onde veio esse indivíduo maligno, assassino, mentiroso, vem de onde proveio? Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava discutindo com os judeus? Acho que é São João 8, ali pelos versos 44,
por ali assim, né? 40, por daí para frente. Você lembra que ele falou assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não quereriam me matar. Porque Abraão não matou ninguém nessas condições, não, né? Ele era justo. E ele viu o meu dia e exultou nele. Aí eles disseram assim: ó, você não tem nem 50 anos e conhece Abraão? Né? Ele disse assim: não, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Você lembrou agora de Êxodo, se eu não me engano, 3,14? Né? Vai e diga aos filhos de Israel que eu sou, me enviou a vós. Você viu isso? Você ligou? Aí Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Aleluia. Mas ele disse assim: mas vós tendes por pai ao diabo. É 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Olha isso, não perde isso. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quem é que foi homicida desde o princípio? No princípio, o primeiro homicida no princípio, quem foi? Foi Caim. Então o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que eles eram descendência de Caim. Não podia ser de Adão, não é? Porque Adão não mataria. Adão não era um assassino, Adão era de Deus. Vamos mais aqui um pouquinho, só mais um pouquinho, que agora está quase chegando no fim já, né? De onde, então, ele proveio? Teve que ser de uma semente, porque ele era uma semente. Caim era um homem. Onde estão essas pessoas cegas? O Deus deste mundo os tem cegado. O quê? Com razão, Jesus disse que ninguém pode ver isto. Vem? Aleluia. Mais um parágrafo, acho que dá. Você diz: por que eles não o veem? Uma vez Jesus disse a seus discípulos: a vocês, vos é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Quem serão eles, hein? Será que alguém que está me ouvindo estaria incluído nesse eles? Misericórdia. Não queira estar incluído nesse eles. Deseje no teu coração, na tua alma, ser incluído nesse a vós. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E essa é a razão pela qual você vem de 1.500 milhas. Os irmãos vinham, né, para o culto, para ouvir a palavra. 1.500 milhas, né? Vocês vêm de 1.500 milhas, vem, a vós vos é dado conhecer o reino. Aleluia. Só mais um tiquinho só. Vejam, amigos, vem até mesmo da África do Sul e arredores, esta hora tardia, quando a noiva está decidida a entrar no reino, verdadeiramente não tem o tempo suficiente. Notem, observem, agora, veem. Agora, eu estou olhando aqui e ali, né? Às vezes são parágrafos pequenos e dá para a gente ir mais um pouquinho. Agora, podem ver aí a semente da serpente? Veem como o fiz perfeito? Agora, alguém disse, como aquele sujeito em Tucson, outro dia, tratando de, pode que ele escute a gravação, mas se assim é, homem, quero lhe dizer algo. Quando ele disse, Eva disse, aqui é onde eles se dirigem. Obtive um filho do Senhor, um varão do Senhor. Claro, certamente Deus tem uma lei. Então agora eu vou parar mesmo, né? E você vai querer saber, se você não é da mensagem, se você não tem o livro para ler, né? Você vai querer saber como é que o irmão Branham saiu dessa.
Porque o homem disse para ele, mas está escrito lá, quando Caim nasceu, Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Então nós vamos ficar aqui agora, e depois no outro culto, você tem que voltar no outro culto, e aí nós vamos então dar continuidade sobre o assunto, né? Agora nós vamos orar, porque o nosso tempo se acabou. Senhor Deus, nosso Pai, nós ficamos empolgados com a palavra, com as revelações. A revelação traz estímulo, é o vinho que é o estímulo da revelação, Senhor. Então nós ficamos estimulados com essa revelação, com essa coisa maravilhosa que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Não tem tesouro mais precioso na terra do que isso. Ó Deus bendito, isso nos leva para a vida eterna, para a eternidade, para viver naquela cidade que o divino construtor construiu, que nunca subiu ao coração de um homem e nem de uma mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos as bênçãos sobre o teu povo, sobre todos aqueles que estão ouvindo, que estão em dúvida, mas que o Espírito Santo possa clarear para cada um. No nome santo de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus continue a nos abençoar. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, e se Ele permitir, nós voltaremos no nosso próximo culto. E ainda em tempo, não se esqueçam que nós temos cultos aqui online, por este canal, todas as terças, quintas, sábados e domingos. E ele é publicado no horário das 19 horas. Já está publicado todos esses dias de culto, né? E não esqueça de clicar no joinha, no gostei. E também, se não for inscrito, inscreva-se para você ser mais abençoado do que já tem sido. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.